Então, rapaziada, antes de ver esse vídeo aqui, que é o vídeo do React, propriamente, eu gostaria primeiro de falar de uma questão importante, pelo menos muito importante pra mim e pra pessoa que vai ser beneficiada, né? Eu venho fazendo algumas lives e tentando arrancar dar dinheiro pra mim, mas eu não necessito necessariamente aí desse dinheiro. Eu posso arrumar de outras formas, é, mas eu gostaria de imitar os Estados Unidos em um quesito muito específico. Que é que nos Estados Unidos, no país da Virgínia, eles têm uma tradição muito boa de se juntar para fazer algumas doações, né? Então eu tô querendo imitar eles e é por isso que eu peguei essa vaquinha que tem lá. Ah, o link vai estar aqui nesse QR Code, tá? Esse QR Code aqui que tá balançando na tela. Então, esse é o QR Code da vaquinha dela, tá? Se você quiser ajudar qualquer coisa, entendeu? Eu vou manter essa arrecadação aqui nas minhas lives aqui do ladinho até ela bater. É, enfim, talvez não bata tão rápido, porque eu não sou muito grande. Mas se você que tá assistindo esse vídeo tocar teu coração só um pouquinho, só uma moedinha, já vai fazer Todo muita herói acredita. diferença, tá? O outro QR Code que tá lá embaixo é o meu. Mas o ponto é esse daqui, né? Esse daqui é o dela, tá? Se quiser ajudar, tamo junto. Enfim, o vídeo do nosso mano sobrevivência no canal é o vídeo O Cristianismo tem destruído e traumatizado os mais jovens? Né? Essa é a pergunta do vídeo. Minha resposta é não. Tem tantas formas de responder que eu acho que é melhor só manter e ir pro vídeo, tá ligado? Porque tem muitas possibilidades de responder essa pergunta. Eu acho que pelo fato de eu não ter uma crença, de eu não acreditar em algo superior e nem em espiritualidade nenhuma, e o fato do Bacaco acreditar muito nisso, cria uma dinâmica interessante pra gente conversar sobre religião aqui no canal. Já não é o primeiro relato que a gente traz sobre isso. O Bacaco tava até Opa. comentando comigo antes do vídeo começar. Eu trouxe justamente esse assunto aqui porque quem falou sobre ele foi o Plácido. E agora os nossos relatos têm uma idade pra gente se basear um pouco, ele tem 16 anos. E ele disse o seguinte: Oi, Bacaco e seu subalterno sobrevivente. Meu nome é Diego, tenho 16 anos. Você tá rindo aí? Eu achei interessante, achei interessante. Meu nome é Diego, tenho 16 Pô, essa ideia de trazer duas pessoas pra conversar sobre um tema é muito interessante, velho. Eu sempre faço isso, mas só que pra jogo. Eu gosto de jogar, mesmo que seja single player, com alguma pessoa no fundo conversando anos e comigo. queria compartilhar uma situação que vem mexendo muito comigo. Eu entrei para uma igreja aos 11 anos. Antes disso, eu era um menino apaixonado pelos estudos. Era um dos melhores alunos da sala e tinha muita confiança em mim. Quando entrei na igreja, passei a acreditar em tudo que me ensinavam. Havia uma cobrança enorme para ser perfeito e santo e, acreditem se quiserem, Mas por que você. Assim, será que foi intencional ocultar o nome da igreja? É interessante saber. Que às vezes é um problema da igreja em específico, às vezes é um problema de escrúpulo da pessoa que tá tentando imputar isso em você. Não sei, seria interessante ter essas informações. alguns irmãos diziam que nem pecavam mais. Porra! Aí é muita prepotência. E muito fora da Bíblia, inclusive. O ensinamento que mais me marcou foi que a internet era do diabo. Evangélica. Certeza, certeza. Assim, eu não conheço os manos luteranos. Na verdade, eu só fui no encontro ecumênico e conversei com os reverendos, né? Os anglicanos, os pastores da igreja luterana também. E eu acho que só isso. Eles não pareceram, entendeu? Não parece que a religião deles tem esse tipo de ensinamento. Mas eu já vi muito isso daí de penteca. Passei cerca de 2 anos sem Sistema de Jeová internet porque também. acreditava que estava agradando a Deus. Durante Eita. esse período, tentei viver aquilo da melhor forma. Eu pregava, participei de batismos e realmente acreditava que seguia a verdade. Com o tempo, porém, comecei a perceber contradições entre o discurso e a atitude de alguns irmãos. Também vivi uma Sim, a hipocrisia. Cara, quando a hipocrisia ela não é entendida dentro do seu. Dentro daquilo que é válido, né? A hipocrisia válida e a hipocrisia que é só sujeira, é possível acabar com uma fé dessa forma.
uma decepção amorosa, e tudo isso se acumulou até que decidi sair da igreja há cerca de 1 ano, mesmo com muito medo. Desde então, estudo filosofia, ciência e os argumentos dos dois lados. Hoje o ateísmo faz mais sentido para mim, mas ainda sinto que aquela experiência deixou marcas. Eu sei socializar, mas penso demais antes de falar, busco aceitação e me cobro o tempo todo. Também procrastino muito e sinto que perdi parte da confiança e do rendimento que eu tinha quando era criança. A minha maior dúvida não é se Deus existe ou não, é como construir uma nova forma de enxergar a vida sem continuar preso ao medo que aprendi. Como separar uma possível manipulação religiosa de uma busca sincera pela verdade. Cara, é que se você não acredita que existe um Deus objetivo, né, então não existe necessariamente. Então não existe verdadeira. Uma verdade, entendeu? É tudo contingente. E a verdade é relativa. Se torna relativa. Entendeu? É muito complicado, velho. Inclusive esse negócio de que os dogmas católicos são um problema, na verdade eles são solução, pô. Porque você tem várias questões universais, que aí você tem que ter um esforço do diabo pra tentar fechar ali nos seus particulares. A igreja faz isso com uma acurácia de às vezes séculos pras questões, e o filho da puta só fecha isso daí falando, ah não, é um preconceito, né? É uma coisa que estão tentando impor, é sacanagem. E aí, Nicolas, tudo bem, mano? Estamos aqui assistindo. Estamos aqui assistindo um vídeo sobre o cristianismo ter destruído ou traumatizado os jovens, né? Assim, a resposta mais rápida pra isso vem desse relato é que não é o cristianismo, e sim alguns tipos de igreja, né? Por exemplo, o cristianismo ele só me ajudou, velho. A mim, que não era católico, que não nasci católico, não cresci no mundo católico, muito me ajudou, velho. Me tornei uma pessoa muito melhor. E como deixar de viver comparando quem eu sou hoje com a pessoa que talvez eu tivesse me tornado se nunca tivesse entrado naquela igreja. E uma outra questão, né? A Igreja Católica, ela trata muito bem sobre essa questão dos escrúpulos, pecado venial e mortal, né? Se você se cobra muito, cuidado que isso pode ser escrúpulo. Se você não se cobra muito, cuidado que isso daí pode ser arrogância, né? Ou falta de análise de consciência. Então, a Igreja Católica, tô falando da Católica porque é a qual eu represento. Ela tem um cuidado muito grande com essa questão. Já as evangélicas e outras religiões que chegaram muito cedo, como elas chegaram cedo, o trabalho ele é muito mais complicado, porque tem uma menor bagagem de tradição. Mais tarde, quer avaliar o próximo capítulo do meu mangá? Avalio assim que eu terminar esse vídeo. Assim que eu terminar, a gente vê. Plácido, muito obrigado pelo envio do seu relato. E eu acho que a gente tem que começar, cara, falando sobre o fato de que você entrou na igreja com 11 anos. E aí, 11 anos, não tem como a gente dizer que você tomou essa decisão com a mesma liberdade, com a mesma maturidade que você teria hoje, por exemplo. Justamente porque 11 anos você é uma criança, é um pirralho ainda. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que, cara, você não tem controle nenhum sobre a vida com 11 Exatamente. anos. Então você, Exatamente. quando entrou nesse ambiente religioso, você era uma criança e qualquer criança acredita em qualquer adulto que diz possuir a verdade absoluta. É natural que uma criança acredite nisso porque pessoas de forma geral, mas principalmente crianças, procuram referenciais e na igreja você tem vários referenciais, tanto teológicos quanto de pessoas mesmo, como pastores, diáconos, entre outras coisas. E assim, por mais que eu não tenha religião, eu não tenha religiosidade, eu não acredito em nada sobrenatural, eu sou um nádium, como eu sempre digo, né? Médium é quem sente o mundo espiritual, nádium sou eu que não sinto nada. Por mais No que caso, médium sente pela metade. eu acho que é inteirinho, né? Quem fala com os espíritos. É inteirinho. E eu acredito de verdade que a religião, quando ela é vivida de maneira saudável, ela pode oferecer algo positivo demais pra vida da pessoa. É que depende da religião, velho. Vou te falar, depende muito da religião, velho. Porque se é uma religião que tem 2.000 anos, né? Um catolicismo, um judaísmo, não é uma religião, eu sei, tá? Antes que algum judeu venha me encher o saco. Mas um budismo, etc. Religiões assim, né? Espiritualidades desse jeito que são muito antigos, elas tratam dos problemas há muito tempo, entendeu? Então tem muita bagagem. E fica mais fácil de você se amparar aonde você deve procurar as coisas, entendeu?
Agora, quando a religião é muito nova, ela tem os problemas modernos, tipicamente das suas épocas, entendeu? Não teve uma revisão do que era o passado, porque eles acabaram de nascer. Diferente das religiões mais antigas, que elas têm esse esforço de voltar ao passado, de entender o que era um problema do passado e ir progredindo no entendimento, né? Por exemplo, a escravidão, né? Se você vê o catolicismo, ele sempre pregou que você tomasse conta e tivesse um cuidado pelo seu escravo, né? O tempo foi passando, o amadurecimento da fé fez com que, aos poucos, a Igreja Católica fizesse suas bulas falando, olha, a escravidão é errado, entendeu? Então, o amadurecimento de determinadas religiões, com tradição, com um estudo sério, faz com que elas, de fato, seja boa de ser vivida. Agora, essas religiões muito novas, cara, é muito problema, velho. Muito problema. A chance de tu entrar numa dessas e se fuder é muito grande. Salvar a pessoa. Eu já vi vários exemplos enquanto eu estive na igreja de pessoas que eram viciadas em drogas e foram libertas por Sim, a minha igreja, por exemplo, a minha paróquia, faz um projeto para o alcoolismo. conta do ambiente que a igreja gerava, pessoas que eram infiéis e aí, através dos ensinamentos bíblicos, se colocavam no devido lugar de fidelidade. Eu não tô aqui para demonizar a religião de forma alguma, Bacaco muito menos, nem para romantizar excessivamente, claro. Só que a gente tem que ter um pouco de senso crítico nesses momentos, porque quando alguém diz que a internet é do diabo, por exemplo, a pessoa não tá ensinando só uma crença, a pessoa tá afastando você de outras ideias e outras fontes de informação. É por isso que alguns crentes não querem que os filhos vão para a universidade, porque não querem que os filhos tenham contato com ensinos diferentes do que foi ensinado dentro da igreja. Não sei, assim, tá falando da universidade brasileira? Se você está falando da universidade brasileira, então é melhor não mandar mesmo, porque não é uma questão de entrar em contato com outras ideias. Lá há grupos que estão tentando moldar a mentalidade das pessoas. É diferente. Uma coisa é eu colocar o meu filho pra vir comigo e vamos lá ouvir o que os luteranos estão falando, o que os anglicanos estão falando sobre a Igreja Católica, né? É essa relação de amizade. Outra coisa é eu saber que tem nego falando assim, não, eu vou naquela criança ali pra ferrar com a cabeça dela, mano. Eu vou modificar aquilo tudo, vou desconstruir tudo e transformá-la no meu militante político. Existe isso, velho. Militância. Principalmente em universidade. Eu tô cansado, eu converso muito com pessoas que foram ou são de universidade, né? Meu padrinho, ele é professor de universidade. E, pô, mano, histórias e histórias e histórias de manipulação. Negócio sério, maldade pura, mano. Então, nesse sentido, eles não estão errados. Tanto que a recomendação que eu faço é vá para a universidade caso seja muito necessário para a sua profissão. Caso não seja necessário, faz um técnico, mano. Entendeu? Faz um técnico. Ou você vai pra aula, saiba e consiga separar o que é propriamente da tua matéria e o que é uma ideologia. E aí, o papel da catequese é a coisa mais importante. Na sociologia, por exemplo, a gente aprende que os grupos, eles não controlam as pessoas apenas por meio de ordens, como a gente imagina, mas na verdade controlam pelo medo e pela necessidade de pertencimento. Isso porque, desde sempre, isso está programado no nosso cérebro, nós somos seres sociais. A gente deseja fazer parte de alguma coisa, a gente quer ser aceito, a gente quer evitar a rejeição, e dentro de uma comunidade muito fechada, como são em igrejas, muitas vezes que se tornam seitas por conta disso, questionar uma regra, cara, pode significar você ser afastado do grupo. Então, uma coisa é a pessoa falar pra você que, por exemplo, a internet é do diabo, no sentido de que não é produtivo o tempo que você fica na internet, no sentido de que tem muita coisa ruim na internet. Outra coisa é a pessoa dizer isso pra você, te privando de acessar a internet e te privando de muitas vezes você perceber que caiu numa manipulação religiosa. Por isso, é comum, inclusive, isso ficou tão instalado no seu cérebro sobre essa questão da rejeição do grupo, que o medo continua mesmo você tendo saído da igreja. E eu passei por um processo parecido. Eu saí com a igreja com 22 anos, faz 10 anos que eu tô longe da igreja. E eu fui criado dentro da igreja desde que eu nasci, então eu não tive o direito de escolha também, se eu queria fazer parte daquilo ou não, como você talvez não tenha tido com 11 anos. E a partir do momento que você cresce e começa a questionar as crenças que te passam e as crenças que você... A gente é realmente o completo oposto, né, em questão de vida. Se
saiu da igreja e agora está com 22. Eu tô com 22 e acabei de entrar na igreja. Que bizarro. Tem, principalmente Um- novas um crenças que oposto questionam as total. crenças antigas, você começa a ir contra aquele grupo e aquele grupo acaba te excluindo ou trazendo o estigma de que é um pecado, de que Deus vai te castigar, que o inferno vai ser trazido até você e coisa parecida. E aí, o que que acontece se a gente passa tanto tempo dentro da igreja, se for uma igreja não saudável, tá? Que mesmo que você não faça mais parte daquilo, você ainda se sente assombrado pelo que diziam daquilo. Principalmente quando te ensinam numa fase muito pequena, quando você é criança, em que você assume a crença dos outros como se fosse a verdade absoluta, principalmente como eu falei no início desse bloco, principalmente quando adultos dizem isso. E aí mesmo que você descubra que esses fantasmas não existem, que esse medo que você sente é projetado, você ainda vai sentir medo toda vez que algo for relacionado à religião, porque a sua parte racional já mudou de opinião, você já entendeu novos conceitos, você vê que o ateísmo faz um certo sentido pra você, só que o seu corpo e suas emoções ainda não acompanharam completamente o lado racional. Eu só quero que, assim como conselhos que eu gostaria de que alguém tivesse me dado, eu só gostaria que você não militasse pro lado ateísta. Primeiro porque eu acho isso ridículo, você militar pra qualquer lado, mas principalmente no Assim, sendo bem sincero, o único lado que pra mim faz sentido você militar é para a sua religião, né? Você acredita que você tá ajudando na salvação de uma pessoa, isso é um gesto de amor. Agora, militar pro ateísmo, irmão. E daí, velho? Nada a ver, mano. Nada a ver, mano. Tá querendo fazer a pessoa brigar com a família dela. Porra, mano. Mó treta, a pessoa tá mó bem. Às vezes a pessoa tá bem ali na religiãozinha dela. Tá pedindo pra que ela saia da religião dela pra fazer porra nenhuma, mano. Em questão de fé. O cara não vai, o cara vai deixar a fé dele, vai arrumar uma briga danada com todo mundo que ele conhece, vai acabar sendo excluído porque as amizades que ele formou foi dentro da igreja. Tudo isso pra quê, mano? Pra quê, mano? sentido de você O que que essa pessoa ganha com a sua ajuda? O que foi produtivo a sua ajuda, tá ligado? não querer mudar ou não querer receber também o valor de ensinamentos religiosos. Apesar de que você saiu da igreja ou eu saí da igreja, cara, o cristianismo de forma geral e outras religiões também tem muito a ensinar pra gente. E mesmo que você não vá pro lado espiritual disso tudo, a parte filosófica e a parte pragmática também é bem importante e pode te ensinar muito, inclusive pra vida adulta. E eu percebo que em casos como esse, parece um tipo de situação bem clara em que uma pessoa acaba, claro, nesse tipo de situação que ele contou, ele muito provavelmente fazia parte de uma seita religiosa mesmo. E as pessoas sempre têm a ideia de seita quando a gente fala dentro de um ambiente religioso, aqueles grupos isolados que vivem em uma comunidade mais afastada de todo mundo, da cidade, para não ter contato com a civilização, mas nem tudo é de forma tão escancarada assim. Algumas coisas, especialmente dentro de algumas comunidades que se dizem cristãs, são muito mais sutis. E até mesmo em alguns ambientes religiosos, assim, dentro do cristianismo, de fato, existe uma série de práticas que nada mais são do que manipulação, propriamente falando. Especialmente em casos em que envolvem pessoas que são muito mais novas, com 11 anos, por exemplo, até mesmo durante a adolescência, em que, por conta de uma série de crenças daquilo que as pessoas pregam dentro daquela comunidade, dentro daquilo que elas acabam comunicando entre elas, uma série de ideias começa a circular por ali, incluindo uma certa ideia de exclusividade, aquela ideia de que só aquele grupo tem a verdade e que você procurar informação fora desse grupo é você descumprir um determinado mandamento, é você sair de uma determinada área que pode ser entendida como uma área aceitável, por assim dizer. E, embora seja uma situação bem triste, não tem como negar que algo assim é trágico, eu vejo que muito da forma que as pessoas acabam lidando com a religião de forma geral, especialmente os mais jovens, vem por conta de ambientes religiosos que foram assim. E eu falo isso de uma forma mais geral, até porque eu vejo dentro da minha própria experiência com outras. Sendo sincero, eu sigo muito a visão do João Paulo II sobre o Brasil, velho. Você tá falando ambientes religiosos, mas eu sigo muito a pio do Papa João Paulo II. Que ele diz que o Brasil, ele é um país que se diz católico, mas que não vive catolicamente, por assim dizer. Eu tô parafraseando. E aí eu expando isso para cristianismo no geral, tá? Aí fora do catolicismo, tipo, todo e qualquer grupo que se diz cristão, eu creio que em geral seja bem isso. Porque eu conheço muito cristão de todas as religiões, inclusive católicos, que falam sobre a vivência católica, mas não vive porra nenhuma, mano. Vive nada. Nunca teve um exame de consciência, nunca, entre os católicos, por exemplo, nunca foi falar com o Santíssimo, nunca ficou quieto antes da missa, que é o padrão.
você vê um desleixo, uma falta de cuidado, uma falta de tato. E eu acredito que isso daí não é só da minha religião, é pra todo mundo. E é por isso que eu acho que isso não é uma questão, apesar de ter seitas cristãs, eu acho que isso é propriamente do brasileiro, velho. Entendeu? Porque, por acaso, nós fomos colonizados por um país católico. Mas eu acredito seriamente que se fosse um outro país com uma outra religião, tivéssemos um comportamento muito semelhante nesse sentido. Porque você vai vendo a história do Brasil e você entende. Pois é, eu observo isso também. É uma loucura, velho. É uma loucura. Eu acho que eu tenho um pouco de autismo. Tava fazendo uma explicação, eu leio no comentário do Nicolas. Mas enfim. Eu acho que isso é propriamente, assim, propriamente do brasileiro, entendeu? Você vê lá, Casa Grande Senzala. Esse comportamento tribal, mandaram um bispo aqui pro Brasil. E aí, o bispo chegou, viu que tinha um monte de padre ficando com um monte de mulheres, né? Padre casado, homem traindo esposa, tudo isso. E ele foi denunciar pro Vaticano, os caras prenderam ele, velho. Vocês têm noção que os caras prenderam o clero mais o povo brasileiro se juntou pra prender um bispo que tava querendo fazer o certo e mandar informações pro Vaticano sobre a merda que tava sendo praticada aqui. Tá entendendo? Isso, eu tô falando do Brasil colônia, tá? Então, desde o início do Brasil tem essa palhaçada. Então, apesar de sim ter esse componente cristão, né, eu acredito que isso daí também tem uma característica propriamente brasileira. Brasileiro ser um povo meio de seita, tá ligado? Pessoas que também passaram por situações parecidas, é que essas pessoas vieram de contextos religiosos extremamente manipulativos, e isso inclui tanto essa privação de ter conhecimento de fora, além do fato de que muitas vezes essas comunidades tinham uma série de práticas que não eram saudáveis, ou até mesmo punitivas, com coisas que não eram necessariamente problemáticas, por assim dizer, até porque isso daqui entra numa outra conversa, é claro, mas muito da ideia que as pessoas têm de cristianismo vem por conta de uma experiência cristã ruim que eles tiveram por conta de comunidades que não têm uma boa tradição teológica, que não tem uma boa estrutura para nada, para lidar com as outras pessoas. Então você acaba gerando uma comunidade com pessoas que estão muito mais preocupadas em estabelecerem a crença delas, porque eu vejo que muito disso que acontece vem por conta de pessoas que acabam usando do palanque religioso para tentar, digamos assim, enfiar a goela abaixo aquilo que elas mesmas acreditam, aquilo que elas querem que as pessoas acreditem. É um problema que existe dentro do sujeito e dentro de quem julga a igreja. É o sujeito não... Inclusive, eu tô estudando para ser catequista, né? E eu percebo, existe inclusive documento da igreja, do Papa dizendo, olha gente, vocês têm que saber diferenciar, vocês catequistas, a opinião de vocês e aquilo que a igreja ensina. Tem que saber essa diferenciação. Porque você pode estar errado, mas a doutrina de sempre nunca tá. Entendeu? E da mesma forma que existem católicos que confundem a opinião deles com o que a igreja sempre ensinou, do lado de fora tem gente que critica a igreja por coisas que não são a opinião dela. Quer dizer, a igreja vai lá e fala, você tem que ser fiel à sua esposa, né? Castidade antes do casamento e casamento casto. Sem assistir pornografia no casamento, sem fazer sexo com outras mulheres, sem traição. Aí o cara vai lá e trai a mulher. E culpam a igreja. Tá entendendo? Como que funciona uma porra dessa? A igreja fala, não matarás. Daí vai um sujeito lá e mata. Aí fala, ó, tá vendo? Ele é cristão. Como que fica? Ei, bem. Assim não dá, pô. Porque isso é mais conveniente para elas. E pelo que ele falou no relato, deu para perceber que muito que ele passou veio por conta dessa divergência que ele viu da atitude de alguns irmãos com aquele discurso que eles tinham. Eu vejo que boa parte da experiência ruim que as pessoas têm com a igreja no geral vem por conta disso. O que não é claro para culpar a vítima nem nada do gênero, mas me parece muito o caso de pessoas que tiveram experiências com pessoas ruins, já que uma igreja, qualquer instituição, seja religiosa ou não, é constituída de pessoas e onde há pessoas há problema. Nesse tipo de cenário eu vejo que é alguém que enfrentou muitas dificuldades lidando com pessoas
pessoas dentro de uma determinada comunidade religiosa, mas em qualquer outro cenário isso também poderia acontecer. E eu entendo, sim, que em grande medida essas marcas desses traumas, dá pra chamar de trauma, sim, acabam influenciando muito, inclusive na própria forma dele ver a verdade, por assim falar. Com base nisso tudo, eu vejo que a escolha mais saudável para ele, embora ele tenha 16 anos, eu, assim, particularmente acho que esse tipo de idade é uma idade muito precoce para uma pessoa dizer que tem alguma crença, alguma coisa, até porque a gente está falando de uma pessoa que tem tanto pouco repertório comportamental, tanto uma alimentação cerebral, quanto imaturidade mesmo para lidar com a vida. Eu não tô Inclusive dizendo. pra assumir uma descrença também, né? Exato, cara, exato. Eu não tô dizendo isso pra desmerecer a busca que ele tá fazendo pela verdade, qualquer coisa que seja. É interessante sim que ele procure aprender sobre isso, mas eu vejo que em casos assim é meio que uma decisão muito precoce, especialmente porque você vai amadurecer com o tempo, você vai estudar muitas outras coisas, você vai desenvolver mais maturidade e por mais que pareça que não, muita da sua experiência de vida também acaba contribuindo para as crenças que você tem a nível mais filosófico, por assim dizer. Eu também concordo que deve ter um cuidado nessa questão da idade, mano. Sendo bem sincero, eu acho que é melhor você se manter nesse estado de suspensão de opiniões, pelo menos até os seus 35, tá ligado? Eu não tenho 35, por isso que as minhas opiniões também, aqui, as que estão sendo ditas aqui, elas são impressões que eu tenho, eu não tô levando como uma verdade absoluta. Agora, quando eu chegar nos meus 35, 40 anos aí, eu vou ter mais certezas, né? Porque apesar de eu ler, caramba, ainda não tive tempo suficiente com as questões e com as diferentes opiniões pra fixar em um pensamento único, né? Muito do que você acaba entendendo do mundo ou das circunstâncias vem em grande parte das experiências que você tem ao longo da sua vida. Então, eu lamento que ele tenha passado por esse tipo de situação, é algo que eu entendo as pessoas que também passaram por isso. No entanto, eu vejo que essa preocupação em buscar a verdade ou coisa do gênero é algo que você não vai ter a resposta com 16 anos. E, assim, pessoas de 30, 40, sei lá, pessoas muito mais velhas também não encontraram essa resposta ainda. Porque para muitas, essa busca pela verdade é uma busca de uma vida inteira. E, embora não esteja cercada exclusivamente a uma determinada instituição, algo. Assim, aos 35, 40, se tu teve uma vida de estudo saudável, alguma posição tu vai tomar, né, mano? 35, 40, vivendo na ignorância em cima do muro é complicado, né, mano? Do gênero é algo que você vai demorar um certo tempo para conseguir também. Suas crenças podem mudar no decorrer do tempo, já que nem sempre elas são algo tão fixo assim. Existe um certo aspecto mais pré-teórico, por assim dizer, de que as crenças elas vêm de uma base bem mais fundamental, anterior à razão, por assim dizer, anterior até mesmo à própria racionalidade. Então eu vejo que no meio disso tudo é importante que ele tente tratar desse trauma que ele teve lidando com pessoas, não necessariamente a instituição, é claro, mas isso é uma coisa que a maturidade vai acabar trazendo com o tempo também. Eu não estou dizendo que ele deve tomar partido nessa discussão, é uma decisão inteligente que ele esteja vendo os dois lados dessa história, mas eu acredito que assim como ele acabou tendo esse contato de uma forma muito mais imatura na vida dele anteriormente, vale a pena que ele também tenha um pouco mais de cautela para tentar dar um tempo para ele mesmo processar tudo isso. Calma, dog, calma. Não vai rejeitando toda e qualquer religião só porque a sua foi ruim. Às vezes, mano, é só aquele tipo de cristianismo que é um problema pra tu, entendeu? Talvez tu entre em outra igreja, em um outro tipo de igreja, modifique tudo e seja melhor. Então, é um exagero. Você tá fazendo um exagero. Que ele tenha conhecido tudo isso que ele tenha aprendido para daqui a um tempo ele tenha uma base um pouco mais sólida para fundamentar a própria crença dele em relação a tudo. Essa já foi uma conversa que eu tive contigo, Bacaco, de você chegar assim e falar, pô, mas isso aqui é um trauma de pessoas específicas, não é da religião em si. Só que a gente tem que lembrar, pô, que é um trauma meio comum demais, né? Não sei se você concorda sim. comigo. Sim. Do tipo, a maioria esmagadora de relatos ruins. Ora, pensemos. Se você encontra fanatismo religioso em todas as religiões, então não é comum a todas elas, certo? Por isso que eu falei que isso daí é algo propriamente brasileiro, não de alguma religião específica.
Exato. A maioria das experiências com igrejas ruins, a gente consegue. Claro, não tem um estudo pra falar que 99% das igrejas são assim, mas a gente vê que toda placa de igreja, acho que dá pra chamar ideologia diferente de igreja, acaba carregando uma série de traumas também. Agora, sobre a questão de buscar a verdade, eu sei que são um canal de filosofia, só que eu gosto, já é uma característica minha de trazer a filosofia pra um viés prático, porque pra mim vira masturbação mental. Você fica assim, não, o que é a verdade? Onde está a verdade? Eu prefiro o caminho pra mim. Isso aqui já é uma questão pessoal, tá? Não quero que ninguém me siga nisso. Mas eu já vejo como uma questão de faz sentido pra mim? É isso que eu vejo. Se eu vejo assim, ser ateu, ser cristão, ser católico, eu não procuro o que é a verdade. Eu só procuro, cara, o que parece fazer sentido pra mim? E eu sigo a minha filosofia de vida baseado nisso. É um sentido de utilidade? Do que me é útil, do que me agrada emocionalmente, psicologicamente? Quando você diz o que me agrada, seguir aquilo que me agrada. Não acho que não foi essa palavra, inclusive. Se eu Foi? vejo assim, ser ateu, ser cristão, ser católico, cara, eu não procuro o que é a verdade. Eu só procuro, cara, o que parece fazer sentido pra mim? O que faz sentido pra você? Essa é a frase. O que faz sentido pra você? Como que isso. Como que eu posso entender melhor isso? É uma questão emocional? É uma questão meramente prática? Porque se for assim, cuidado, mano. Nossa, dá pra tu virar tanta coisa ruim com esse tipo de pensamento. E eu sigo a minha filosofia de vida baseado nisso, no que eu acho que faz sentido. Porque eu acho que, claro, isso depende do perfil da pessoa, mas pra mim soa como muita masturbação filosófica, como se, não, eu quero encontrar o sentido da própria existência. Cara, eu acho que, sei lá, talvez pra pessoa faz sentido, pra alguma pessoa faz sentido. Cara, pra mim não é masturbação, porque quando eu li Santo Anselmo, e aí eu li, tipo, aquela rigorosidade, aquele esforço do diabo, tá entendendo? Um desencadeamento lógico, minha cabeça doía, eu falei, cacetada, esse cara aqui tá só, caralho. Aí eu ia lendo. E assim, tu conseguia ver no próprio jeito que ele se expressava que ele tava se matando ali, que ele tava se doando de verdade, entendeu? E aí eu entendo, pô, a busca da verdade, agora falando dos escolásticos, falando dos patrísticos, falando dos católicos da era ali da Idade Média e tal, era um esforço sincero de encontrar Deus, porque a verdade é Deus. Então era um amor desesperado, era um esforço herculeano pra conseguir encontrar aquilo, entendeu? Então eu acho que essa masturbação a qual você se refere, ela pode ser uma questão muito mais moderna do que medieval. Porque no medieval existia esse amor pela verdade, não como uma busca, um tipo de fetiche, né? De sentir prazer em encontrar algo, mas de uma relação pessoal. O cara vai pra missa todo dia, entendeu? Reza sempre, tem uma relação muito forte com Jesus, e aí ele entra na vida de estudos e fala: Meu Deus, cadê você aqui, cara? Cadê você aqui? Tá entendendo? E pra mim é muito mais bonito. Isso daí é muito mais belo do que qualquer outra forma de busca de conhecimento. Que é a relação de um sujeito com o próprio Deus. É a busca pelo Deus. Sentido. Eu prefiro simplesmente viver por vias práticas, gera muito menos ansiedade, muito menos crises Essa é a sua pessoais. religião. Essa é a sua religião. Deve ser. Realmente, mano, pra mim, quando eu descobri isso, quando eu entendi isso, eu falei, cara, isso é muito bonito, velho. Uma delas. Eu não sei se eu sou fiel a uma religião, não. Porque vai que até essa questão de fazer sentido para de fazer sentido pra mim. Entendeu? Eu gosto de. Daqui a pouco tô citando Raul Seixas, né? De cessar a metamorfose ambulante. Mas enfim, foi um off-topic aqui. Deixa eu voltar pro assunto do vídeo. O Plácido, ele falou o seguinte: que ele queria saber como separar uma possível manipulação religiosa de uma busca sincera pela verdade. Do meu ponto de vista, é parando de se importar, mano. Busca a verdade, estuda, sinceramente, verdadeiramente, vê todos os lados diferentes. E um lado vai anulando o outro, entendeu? Vai ter uma influência aqui, depois vai vir essa influência que é contrária, e depois essa que é influência é o contrário dos outros dois, aí vai vir uma outra aqui. Entendeu? Uma influência nova destrói a influência anterior. E aí você vai fazer ali acho que foi São Paulo que falou, que é ver de tudo e ficar com o que é bom. Ou seja,
É uma coisa boa, você vai vendo diferentes opiniões de mundo e você não vai ficando dependente de nenhuma delas em específico. E eu acredito Parece um pouco contraditório. Pra você fugir da influência, você deve ir de cabeça para todas as influências. É uma loucura, mas eu acredito que essa é a forma certa. que é interessante observar, cara, como o grupo reage às perguntas, né? Se é aquele grupo que humilha quem faz alguma pergunta específica, que se nega a responder alguma coisa, ou que segue os moldes políticos de isso já foi devidamente respondido. Sem precisar citar a bandeira. Mas eu acho que isso já é um sinal de que tem algo errado, sabe? Quando pergunta... aquela história de se você não acredita que o que você diz é verdade, por que você tá com medo de responder? Exato, exatamente. Tipo assim, pô, eu acho que toda crença, ela se torna mais forte ainda quando ela é posta a provas, né? Quando, tipo, alguém faz uma pergunta e você responde baseado naquela crença em específico. Aquela ideia do princípio de falsibilidade do Karl Popper, por exemplo. Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que se você não pode discordar de algo numa religião, pra mim já é um sinal de que tem alguma parada errada. Pra mim, na verdade, é um sinal de consistência, velho. É um sinal de consistência. Ô, valeu, Nicolas. Não apareceu na tela o brilhinho? Oxi. Obrigado pelos beats. Eu vou ter que ver isso daí depois. Não sei por que não apareceu nada. Geralmente aparece na tela, né? O brilhinho. Eu vou ver isso daí depois. Mouse aí, dog. De nada. Tamo junto. Ah, eu acho que você não apareceu no começo do vídeo, né, mano? No começo do vídeo, inclusive embaixo da minha webcam, dá pra ver que tem coisas aqui, né? É porque eu tô arrecadando pra uma doação para uma pessoa. Eu não conheço essa pessoa, tá? Tenho a menor ideia de quem é ela. Mas, é para o bem dela mesmo. Ajuda pra fazer uma cirurgia de catarata. Então, se quiser compartilhar a live e tal, pra gente ajudar essa pessoa. Porque eu percebi que isso daí é um hábito estadunidense e eu gostaria de copiar na minha live. Que é um hábito de ajudar as pessoas, né? As pessoas se juntando e aí todo mundo colocando dinheiro pra ajudar alguma pessoa em específico. Né? Então, enfim. É isso. Tamo junto. Eu até esqueci o que eu ia falar aqui. Deixa eu ver. É quando os líderes não podem ser O criticados. QR Code pra ir pro site é esse que tá bem aí embaixo. Deixa eu pegar aqui. Depois eu vou ter que modificar esse QR Code pra ficar mais na cara, né? Pra ficar mais fácil de perceber. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu modifico o meu QR Code pro outro lado. Que aí não se confunde, né? Enfim, Também depois eu vejo isso. um sinal de que tem alguma parada errada. Quando os líderes não podem ser criticados, também eu já acho que é uma parada errada. Não, concordo. Você deveria poder criticar os líderes. E existe uma margem de crítica dentro do catolicismo. Mas existir fatos que você não pode discutir dentro de uma religião demonstra consistência. Porque, veja. Em 2000 anos de uma igreja, ela necessariamente tem que fixar algumas ideias. Certo? Tem que fixar. Alguma ideia tem que ficar firme ali. Por exemplo, o credo católico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então existe um Deus. Ele é o Deus Pai. Ele é todo-poderoso. Então não existe outro Deus que tenha poder além dele. E ele foi que criou os céus e a terra, não outro. Ora, isso é um dogma. Mas tem que ter algum, né? Tem que ter alguma fé que ela é a base de tudo. Então o credo, inclusive o credo católico, é isso. É a demonstração daquilo que todo católico tem que aprender. Porque em 2000 anos de história tem que ficar alguma coisa fixa. Tem que ficar fixo alguma coisinha. De algum jeito. Obrigado por mais bits aí, share. Enquanto a gente vai continuando o vídeo do mano, eu vou ver aqui se eu consigo mudar os negócios dos bits pra aparecer na tela, né? E é alerta vermelho total. Outro alerta vermelho também é tipo... de flag total. É você saber que aconteceu algo de errado naquele ambiente, mas ao invés de chamar algo externo, o ambiente se resolver por si só. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito comum em seitas. Chega um marido e bate na esposa. O que a gente deve fazer como sociedade? Chamar a polícia, denunciar, certo? O que algumas igrejas fazem, o que algumas seitas fazem? Se acontecer um crime dentro do agrupamento de irmãos, se resolve dentro da igreja mesmo. Não sei. Olha, em certa medida eu tenho que concordar com você,
Mas eu vou discordar em outro sentido também. Para casos mais graves, né, casos realmente de... Foi o caso que você deu, né? O cara tá estourando a esposa dentro de casa. É importante chamar a polícia. Porque senão, ele pode matar ela. Agora, eu não gosto, realmente não gosto dessa intromissão da vida, da intromissão do Estado na vida particular das pessoas. Tá entendendo? Eu prefiro muito mais acreditar no meu padre e que a gente pode resolver entre nós numa tranquilidade, numa amizade, do que deixar na mão do Lula resolver, entendeu? Quando eu falo Lula, é o Estado brasileiro. Entendeu? E aí eu tô falando Lula pra demonstrar, olha o que nós temos, entendeu? Nós temos esse cara aqui como presidente. Eu não confio no governo brasileiro pra resolver minhas questões. Eu não quero o governo brasileiro resolvendo minhas questões. Se tiver uma pessoa com problema comigo na paróquia, eu prefiro ir lá e conversar o que tá acontecendo. Né? Ir lá e resolver ali com ela. Pra mim é muito melhor do que você chamar uma cambada de corrupto pra tentar resolver a questão. E às vezes o padre ele consegue resolver a questão mais do que o Estado. Por quê? Porque o bandido, ele pode até não respeitar o Estado. Vai lá, vou fazer um boletim de ocorrência, tá ligado? Tu fez boletim de ocorrência, vou na sua casa aí te dar um tiro. Isso aí acontece direto na favela. Tu vai ficar denunciando bandido na favela? Tá ficando louco? Tá entendendo? Mas tem bandido que respeita a igreja católica. Porque a avó é católica, porque a mãe é católica. Tu não vai matar o padre, né, porra? Então pelo menos nos casos que não são homicídio, né, nos casos que estão mais baixos ali, que não são uma violência, onde você tem que parar aquilo. Beleza, eu vou fazer hidratação aqui. Pagaram. Naquilo que não é. Eu vou colocar um negócio de cigarro. Já que eu sei que tem muita gente que enche o saco por causa de cigarro. Vou colocar uma meta aí. Bate, eu paro de fumar por, sei lá, um dia ou 2. Enfim. Mano, se quer me fazer parar de fumar, que pague, tá ligado? Mercenário? Pra caralho. Mas é isso, mano. Quer mandar na minha vida, pelo menos que pague. Mas enfim, eu acho que. Eu acho que é isso, acho que deu pra entender. Vai dar certo? Vai, mano. Tô querendo criar uma comunidade real aqui, mano. Uma comunidade fraterna, né? Pra lidar com esse tipo de situação aqui e ajudar as pessoas. E que ajude as pessoas a evoluir. Como no caso do seu mangá, né? Conversar, tal. Qualquer ideia boa, tal. Porque eu tenho certeza que você deve ter mostrado seu projeto e alguém te esculhambou, né? Alguém tentou te zoar, te humilhar. Sempre tem esse tipo de pessoa na sociedade. Independente do quanto você se esforce, sempre tem um cara que vai te olhar torto, né? Ou olhará torto. Eu gostaria de criar uma comunidade onde seja exatamente isso. Uma comunidade sucinta, tranquila, que ajude um ao outro, entendeu? E aproveitar o comecinho. Tudo demais. Ao vivo ainda? Caralho, sacanagem, mano. Nada a ver isso aí. No sentido de que não pode manchar a pureza da religião, então se algo triste aconteceu aqui, se algo pesado aconteceu, não, a gente não pode deixar isso vazar, temos que resolver aqui dentro. Eu acho que já é uma red flag também, e, cara, acho que é o ponto de simplesmente... Inclusive, o padre, quando você confessa um crime, ele não é, primeiro ele tem uma relação com o Estado, no sentido de que ele não é obrigado a depor, ele não é obrigado a falar qual foi o pecado do sujeito, mas ele recomenda que a pessoa se entregue. Fora isso, eu paguei 5 pila pra ele, mas deixei pra lá. Caralho, mano, tu dá dinheiro pro cara, ele ainda te alopra. Ô, mano, nada a ver, mano. Nada a ver, mano, nada a ver, pô. A gente não poder questionar, pra mim, é a pior de todas. Sócrates mesmo falava que uma vida sem questionamento não valia a pena ser vivida. E não é assim, no sentido de que não, eu não vou acreditar em nada. Valeu aí pelos beats. Todos vocês estão mentindo. Tem um core da crença que você tem que seguir. Se tu quiser me ajudar financeiramente sem passar pelo crivo da Twitch, porque ela sempre vai puxar um pouquinho, né? O meu QR Code tá na esquerda. Esse aqui. Se quiser passar sem o crivo da Twitch. E ligar um pouco, eu não sei se é desrespeitoso falar isso, mas ligar um pouco da suspensão de descrença pra acreditar em algumas religiões e alguns conceitos, em algumas ideologias também. Mas o fato de você não poder questionar é simplesmente bizarro. E Não, acho que o fato de não questionar
significa, em alguns sentidos, né, principalmente nos dogmas, significa uma consistência de pensamento. É o fato, né? É dali que a gente se baseia. Passo de escravo estudando ciência, filosofia, argumentos religiosos e argumentos ateus também. Eu não acho que isso seja uma traição à verdade. Cara, assim, Não é, desculpa, não é. Plácido, se fosse o meu caso, tá? Não, No não o catolicismo seu. é bom Pra mim, você. No catolicismo é bom você ouvir outras opiniões. É porque eu tava com os beats guardados e nem sabia que. Nem sabia. Aí tô mandando. Ah, pode crer. Mas obrigado de qualquer forma, valeu. sou como masturbação mental, cara. Eu sempre vou dizer isso. Tipo, 16 anos, como o Bacaco falou, você não tem a obrigação de concluir nada disso, de descobrir se Deus É existe ou melhor não você não existe, fazer qual o sentido do esse universo, tipo qual de a julgo. É melhor você abaixar um pouquinho a bola. filosofia que explica completamente a vida. Eu ouso dizer que pensar nesse tipo de coisa nessa idade é só perder tempo com, assim, não tô dizendo que é o caso dele, mas eu vejo que muito disso é muito mais alguém, sei lá, que chegou na adolescência e tá querendo pagar de superior, de inteligentinho, como já falei aqui anteriormente. Eu acho que também até mesmo pessoas adultas, Bacaco, se perguntar isso em um momento em que a pessoa precisa sobreviver ao mercado de trabalho, à vida, também pode ser uma perda de tempo. Sim, Porque tem É, mó babaquice. A mulherzinha, o único tempo de felicidade dela é ir pra igreja, tá ligado? E aí você fica lá pesando nas costas dela que Deus não existe, mano. Pô, nada a ver, mano. necessidades que a gente tem que cumprir antes mesmo. Tá, eu posso estar errado, esse vídeo aqui é todo pra. É tanto canal de filosofia que eu questiono as minhas próprias coisas enquanto eu falo aqui pra vocês, meus próprios argumentos. É ao vivo, é ao vivo. É ao vivo. Mas é justamente o fato de que a gente tem que tomar cuidado pra não ficar pensando nessa busca iminente pela verdade, pela religião, por tudo. Às vezes tudo que a gente precisa fazer é sentar e falar, cara, agora, nesse exato momento da minha vida, agora mesmo, isso tá mais me ajudando ou mais me prejudicando? Aí, ó. Mas qual vai ser o critério que você vai usar pra dizer que tá te ajudando ou que tá te prejudicando? É aí que tá, mano. Um conhecimento que eu peguei pra minha vida é: tu vai sofrer, meu. Tu vai sofrer, meu. Tu vai sofrer sendo bom ou sendo ruim. As pessoas falam que pessoa ruim não sofre, mas isso é mentira, mano. Tem muito milionário que se mata. Então, pergunta é: pelo que tu vai sofrer, mano? Prefiro sofrer pela verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E a busca pela verdade não entra na noia, entendeu? Se tu tem 18, 19, 20, 21, até 40, 45, entendeu? Não fica na noia, mas procure, entendeu? Vá indo em direção à verdade, calmamente, tranquilamente. Deus, ele tem uma tranquilidade imensa com gente burra, entendeu? Deus protege os burros. Então, fica tranquilo. Vai procurando a verdade calmamente, paulatinamente tu vai chegando. Isso tá fazendo sentido pra mim ou não tá fazendo sentido pra mim? Existe outra forma de eu encontrar o que eu quero encontrar em outro lugar, por exemplo? Vamos dizer o seguinte: eu não acredito que é saudável a pessoa sair da igreja porque se decepcionou com pessoas. Eu digo isso como ex-cristão. Eu acredito que o mais saudável é o seguinte: se uma igreja não tá sendo bacana pra você e você ainda é cristão, você ainda carrega boa. A pergunta tem que ser: os valores dela são certos? São verdadeiros? Se esses valores não prestam, mano, então não vale a pena ficar. Agora, se os valores prestam, aí tu fica. Foi isso que eu pensei. Parte daquelas crenças, você procura outra igreja. Isso serve pra qualquer outra religião também. Muitas vezes, a religião, mesmo fora do aspecto, indo pro lado mais ideológico, mais filosófico mesmo, ela é muito importante pro ser humano. Importante também no sentimento de comunidade, principalmente nisso. Tem até estudos que apontam que pessoas que têm uma inclinação maior à espiritualidade já apresentam mais, não é de sintomas a palavra, mas costumam apresentar mais sentimentos relacionados à positividade ou esperança em relação à vida. A pessoa teria mais abstinência social também, né? Exato, exato. Então o ponto é justamente esse. 16 anos, longe da discussão de se a gente já nasce ateu e enfia a religião na gente ou vice-versa. É muito novo pra ficar se questionando esse tipo de coisa, cara. Você tem que fazer 6-7, você tem que jogar... Que isso, cara, não, aí não. Tá Não, tô convertendo o cara pro brincando, satanismo, né? Você perdeu. Pode fechar o vídeo, acabou. Não, tô brincando, mas eu ia falar que ele podia fazer 6-7, que era pra jogar Fortnite, que era pra jogar LoL, mas... Aí piorou. Aí você piorou. Mas falando sério aqui, pra finalizar, cara, com 16 anos você tem que fazer coisas de pessoas com 16 anos, tá? Não adianta, claro, não precisa ir pro nível de idiotização como 6-7, tá? Mas você precisa agir como um adolescente no sentido de, claro, ser responsável com isso, mas de não se adultizar, principalmente adultizar a sua mente, principalmente ficar com essa questão ruminante, pra não falar masturbação mental, na sua cabeça sobre verdade, sobre o que não é. E claro, tomar cuidado com líderes
líderes religiosos, mas se a religião ainda foi importante pra qualquer pessoa ainda buscar. Hora no anúncio. Eu tenho que tirar isso, mano. Eu não vou tacar anúncio na cara dos outros, não. Uma maldade isso aí, velho. Nada a ver isso aí, mano. Deixa eu reembolsar você. Pô, nada a ver, mano. Ficar botando anúncio na cara dos outros. Fazer isso daí só de sacanagem. Nada a ver, mano. Devolver os seus pontos. Eu tenho que ver essa loja de pontos. O Mata o Mod, ele é muito bom, mano. Mataram o mod muitas vezes. Xinga alguém pra mim, eu não vou fazer mais. Mas era muito engraçado. Eu xingava alguém gratuitamente na live. Esculhambava a pessoa. Era muito bom, mano. Era muito bom, era muito bom. Outro ciclo social vinculado a essa religião, se você não se sente à vontade também, tá tudo bem. Segue. Você já toma um ad pra caralho aí assistindo a live. Aí eu vou lá e taco o outro, mano. É proposital, mano. Inclusive é por isso que eu tô fazendo live na Kik, tá ligado? Se quiser ver por lá, tu não vai tomar nenhum ad. Vou juntar pra comprar o último. É impossível, é impossível você chegar no punhetinha japonesa. Impossível. É 1 bilhão de pontos, mano. Nem sei quantas horas tu deveria ficar só pra chegar nisso aí, mano. Da igreja, não é problema nenhum, desde que isso não carregue um ressentimento, como se fosse uma espécie de ódio de Deus, porque aí a pessoa nem é ateu de verdade, a pessoa fica só ressentida sobre tudo que ela viveu E esse ponto acaba tocando diretamente nesse ponto que ele tocou no final dessa pergunta, de como deixar de viver comparando quem eu sou hoje com a pessoa que talvez tivesse me tornado se nunca tivesse entrado naquela igreja, e a resposta é que não tem como saber, e ficar pensando demais nisso Talvez tu seja um filho da puta se tu não tivesse entrado naquela igreja, entendeu? Porque você vê as maldades que os caras fizeram contigo, mas você já refletiu sobre as coisas boas que eles deixaram pra você, mano? É impossível que você fique num grupo e só coisa ruim aconteça lá dentro. O que tá acontecendo? Você tá num grupo nazista? Tá entendendo? Porra! É impossível que só coisa ruim aconteceu ali dentro. Você não conseguiu pegar nada de bom, mano? Porra! perder tempo, ou até mesmo entrando nessa masturbação mental que você comentou, de que O dono do servidor lá, ele tinha bigode? Como era o bigode dele, mano? em alguns momentos, por conta desse sentimento de que você perdeu tempo com alguma coisa, o que na prática Valeu, não é Nicolas. tanto tempo Valeu pelos assim, levando em bits. consideração que você ficou dos 11 até os... Ele não especificou quanto tempo ele ficou, mas até vamos os supor que 15 ele ficou pelos cálculos que até eu os fiz. 15. Se foi até os 15, uns 4 anos que ele passou lá, então 4 anos de uma vida inteira que ele vai viver é praticamente nada, por mais que tenha sido uma experiência marcante, ainda que de forma negativa, não acho que seja algo que tenha um impacto tão profundo ou significativo a ponto de daqui a 15, 20 anos ele continue pensando nisso dessa mesma forma. Pra mim não tem problema você ter 16 anos e ter uma busca pela verdade, entendeu? Pra mim tá tudo certo, vai lá, siga em frente. Né? Só não fique bitolado, só vai na tranquilidade, vai lendo uns livrinhos, tá entendendo? Não deixa de socializar com as pessoas, não deixa de conversar com as pessoas. Mesmo se elas forem mais burrinhas que você, olha, tenha piedade por elas, olha pra ela no sentido de que você é o irmão mais novo, o irmão mais velho e que ama aquela pessoa, entendeu? E aí, mesmo que ela seja burrinha, tu vai ter um cuidado especial por ela. Por quê? Porque pessoas burrinhas assim você defende, entendeu? É que nem você defender um cachorro, defender um gato, defender um papagaio. Não que pessoas menos inteligentes que você sejam animais. Mas é no sentido. É o jeito que você defende um animalzinho, esse amor, esse entendimento que, pô, é uma coisinha pura. Tem que cuidar disso daqui. Então, tome como uma responsabilidade de cuidar das pessoas que não tiveram esse tempo todo, ou não tiveram a possibilidade de estudar. E se ele continuar remando esse tipo de coisa daqui a uns 15, 20 anos, é o sinal de um outro problema e não necessariamente um problema de identidade relacionado a esse período específico da vida dele, ainda mais porque a gente está tratando de uma pessoa que está na adolescência. Então, esse tipo de questionamento em relação a quem se é, ou quem você deixou de ser, ou quem você seria, é resultado da idade mesmo, dessa falta de compreensão melhor sobre si mesmo, sobre sua própria identidade. Então, eu acredito que é só um caso de talvez perder de tempo mesmo, de ficar talvez questionando demais sobre o que você teria se tornado quando você não tem como saber isso, porque o que
compõe uma identidade ou que compõe uma crença, é algo muito mais complexo do que uma série de experiências que você teve dentro de uma instituição específica. Quando a gente entra numa discussão a respeito de crença, como ela é formada, a gente entra numa série de outros antecedentes relacionados ao ambiente da pessoa, a experiência de vida que ela teve, ou até mesmo experiência religiosa que outras pessoas do mesmo ciclo social dela acabaram experienciando também. Isso acaba contribuindo para a forma que ela vê o mundo, mesmo que indiretamente. Então, é um dos casos em que eu falei que é questão de tempo mesmo. Tanto tempo para que ele possa amadurecer e ter um pouco mais de clareza em relação à vida, ou até ter mesmo mecanismos psicológicos para lidar com isso de uma forma mais lógica, sem ter tanto Vou impacto abrir meu direto pelas Discord, experiências né? ruins que ele teve, ao mesmo tempo que ele pode Que aí eu já vou construir um pegar certo o repertório um pouco mangá. mais Sempre bem confundo embasado e HQ com mangá. fundamentado para talvez Livro. ter alguma substância O vídeo tem mental 22 pra minutos, já poder foi achar pra uma quase uma resposta hora, pra mano. isso, ou talvez no pior dos cenários ele só deixe tudo isso pra lá e vai viver a vida de forma mais prática porque é o que faz as coisas funcionarem. Eu quero agradecer a cada um dos apoiadores do canal. A gente tem mais membros fiéis aqui. Muito obrigado a galera que tá há mais de um mês com a gente. Agradecer também aos novatos que estão com a gente há menos de um mês. Logo, logo eu sou o Lira, passa ó, pro lado dos fiéis aqui. O Snake Volker também. Fiel tem tudo a ver com esse tema, né? Tem sim, tem sim. Ótima, ótima terminologia pros membros. Aqui são, eu ia falar que eram os hereges e os de cima eram os fiéis, é sacanagem. Muito obrigado, galera, pelo apoio. Desculpa as brincadeiras aí com vocês, mas eu acho. Enfim. Cara, eu achei o vídeo. Apesar de discordar de várias coisas aqui, é um vídeo que dá pra falar, né? Tem coisa, tem substância aqui pra falar. Muito bom.